A função do primeiro grau, ou função afim, é uma função de números reais em números reais da forma f de x igual a ax mais b, em que a e b são números reais e a é diferente de zero. Essa restrição existe, pois se a fosse igual a zero, a função seria constante f de x igual a b. Ela é chamada de função do primeiro grau, pois essa expressão, ax mais b, é um polinômio de grau 1, já que a variável x está elevada a 1. A e b são os coeficientes da função, que assumem diferentes valores para cada função afim. Lembre-se que o uso dessas letras, f, x, a e b, é apenas uma convenção, de modo que não há nenhum problema em dizer que a função afim é da forma g de x igual a mx mais n ou f de a igual a xa mais y, por exemplo. Independente da notação, a ideia é a mesma. Então, essa função é dada pela soma de duas partes, uma que multiplica a variável x e, portanto, seu valor depende de x, e uma parte fixa, o coeficiente b, que não depende de x. Por isso, a função afim é usada para modelar aqueles problemas que envolvem uma parte fixa e uma parte variável, como a cobrança de uma corrida de táxi, que tem uma parcela fixa a ser paga e uma parcela que depende de quantos quilômetros foram percorridos no trajeto. Um exemplo desse tipo de função é f de x igual a 3x menos 2. Vamos calcular alguns valores de f de x. Para x igual a 1, f de 1 é igual a 1. Para x igual a 2, f de 2 é igual a 4. F de 3 é igual a 7 e f de 4 é igual a 10. O que é característico desse tipo de função é que a sua variação é constante. Veja nesta sequência que calculamos. Enquanto o valor de x aumenta de 1 em 1 unidade, o valor da função aumenta de 3 em 3 unidades. Isso acontece porque naquela primeira parte da função, o x é multiplicado por 3. Naturalmente, quando x aumenta em 2 unidades, a função aumenta em 6. Quando x aumenta em 3 unidades, a função aumenta em 9 e assim por diante. O gráfico dessa e de qualquer função do primeiro grau é uma reta. Como vimos na tabela, a variação em x, que aqui vamos chamar de ΔX, e a variação em y, ΔY, são proporcionais. O coeficiente 3 da função corresponde à quantidade que y varia para cada aumento em x, ou seja, ΔY é igual a 3 vezes o ΔX. Quando x varia em uma unidade, y varia em 3. Quando x varia em 2 unidades, y varia em 6 e assim por diante. Chamamos esse coeficiente de taxa de variação da função. Usando a forma geral da função afim, y igual a ax mais b, o coeficiente a é a taxa de variação. Se isolarmos esse coeficiente, vemos que ele é igual a ΔY dividido por ΔX, que é a razão entre os catetos deste triângulo retângulo. Em relação a este ângulo, essa razão é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou seja, é o valor da tangente daquele ângulo, que é o mesmo que o gráfico faz com o eixo horizontal. Então, o valor do coeficiente a está relacionado a esse ângulo de inclinação. Por isso, além de taxa de variação, ele também tem o nome de coeficiente angular. Quando a é um número pequeno, a reta tem uma baixa inclinação. Quando a é um número grande, a reta é muito inclinada. E quando a é negativo, a inclinação é negativa. Já o número b tem o nome de coeficiente linear, e é o valor da função quando x é igual a zero. Graficamente, isso quer dizer que a reta cruza o eixo y no valor de b. Um caso especial de função afim é quando o coeficiente b é igual a zero, então a função tem a forma y igual a ax. Nesse caso, ela é chamada de função linear. Quando x é igual a zero, a função também é igual a zero, então seu gráfico sempre passa pela origem.
E um caso especial de função linear é a chamada função identidade, quando a é igual a 1, então ela é dada por y igual a x. Ela tem esse nome porque associa cada número x a ele mesmo. Para x igual a 1, y é igual a 1, para x igual a 2, y é igual a 2, e etc. De modo que o gráfico dessa função é uma reta que divide o primeiro quadrante do plano exatamente ao meio. Vejamos o que acontece com o gráfico quando variamos cada coeficiente. Começando com a função linear, quando aumentamos o valor de a função cresce mais rápido, então a inclinação da reta aumenta. Quando diminuímos o valor de a função cresce mais devagar. E quando a passa a ser negativo, a função se torna decrescente. Agora vamos observar o coeficiente b. Ele é um número que será somado à função. Então, se for positivo, todo o gráfico será deslocado para cima, pois cada coordenada y é acrescida em b unidades. E se b for negativo, o gráfico será todo deslocado para baixo, pois dessa vez cada coordenada y é diminuída em b unidades. Essa é uma boa forma de pensarmos no gráfico das funções afim. Primeiro olhamos o coeficiente angular e sabemos sua inclinação. Depois olhamos o coeficiente linear e sabemos se o gráfico deve ser deslocado para cima ou para baixo. Note que como o coeficiente a não pode ser igual a zero, o gráfico de uma função afim nunca é totalmente horizontal. Ele sempre é ou crescente, quando a é positivo, ou decrescente, quando a é negativo. Também esse gráfico nunca pode ser totalmente vertical, isto é, fazer um ângulo de 90 graus com o eixo x, por dois motivos. O primeiro é que um gráfico assim não passaria no teste da reta vertical, que vimos no primeiro vídeo sobre funções, e então essa reta não pode ser o gráfico de nenhuma função. O segundo é que, mesmo ignorando esse teste, só seria possível que o gráfico fosse uma reta vertical se o coeficiente angular fosse infinitamente grande, mas como o infinito não é um número, o coeficiente angular nunca tem esse valor. A raiz da função é o valor de x para o qual y é igual a zero, ou seja, é o valor em que o gráfico cruza o eixo x. Para encontrar a raiz da nossa função exemplo, y igual a 3x menos 2, igualamos a expressão a zero e resolvemos a equação. A sua raiz é 2/3. Se quisermos saber o valor da raiz de qualquer função afim, fazemos essa mesma conta de forma literal, isto é, usando as letras a e b no lugar de números, e vamos ver que a raiz é sempre igual a menos b dividido por a. As funções do primeiro grau têm sempre uma única raiz, uma vez que o gráfico e o eixo x, por serem duas retas não paralelas, se cruzam em um só ponto. Se você gostou deste vídeo, considere visitar a página no Apoia-se do Ponto Matemático, por onde você pode se juntar à lista de apoiadores que contribuem para a produção de mais vídeos deste canal.